Seja muito bem-vindo à aula número 2 do curso de Lógica de Programação. Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre os outros tipos de dados que a gente tem, além dos numéricos. A gente vai ver como é que a gente consegue trabalhar com o booleano e como que a gente consegue fazer comparação entre dois valores. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal para não perder as outras partes e deixa um like nesse vídeo. Vem comigo! Então, antes da gente começar, a gente vai recapitular um pouco sobre o que a gente viu na última aula. A primeira coisa que a gente viu foi sobre as variáveis. A gente viu que elas são como caixas que armazenam algum valor pra gente. Então, se a gente declara int nota 1, int nota 2, float soma, essas são caixas que vão armazenar algum valor. Quando a gente coloca a palavra-chave int ou float, quer dizer que essa variável vai ser um número inteiro ou um número com ponto flutuante. A gente também viu como é que a gente declara uma entrada e uma saída. Nesse exemplo aqui, a gente está entrando com a nota 1 com esse comando stdcin e a gente está saindo com essa nota com stdcout. Lembrando que entrada é tudo aquilo que o usuário vai digitar ou que ele vai colocar no seu programa, ele vai entrar com esse dado no seu programa. E a saída é tudo aquilo que vai sair num terminal, por exemplo, ou em alguma interface para o usuário. A gente também viu sobre as operações matemáticas. A gente viu que dá para você somar dois números, dá para você subtrair, fazer multiplicação, divisão. Lembra quando a gente fez o algoritmo da média? A gente pegou duas notas, somou elas e depois a gente criou uma variável chamada soma. Para calcular a nossa média, a gente dividiu essa soma por 2. Então a gente viu tudo que a gente precisa para poder fazer um programa básico. Agora a gente vai entrar no Falcon para poder recapitular com um exercício. Esse exercício aqui é para a gente fazer um código para calcular a idade de uma pessoa. As entradas que a gente vai ter nesse programa é o ano atual e o ano de nascimento dessa pessoa. E a saída desse programa vai ser a idade dessa pessoa. A gente vai precisar fazer aqui alguns processamentos com esses valores de entrada. Então a gente já entrou aqui no Falcon com o nosso programa padrão. Lembrando que essa primeira linha aqui é para a gente incluir a biblioteca IOStream. A biblioteca IOStream vai permitir que a gente entre e saia com dados do nosso programa. E depois a gente tem a int main, que é a nossa função principal aqui. Como eu falei na última aula, a gente vai ver sobre funções e sobre esse return 0 aqui depois. Mas só para te adiantar, a gente precisa ter esse return 0 para mostrar que o nosso código não deu errado. O código 0 está informando que o nosso programa deu certo. Voltando para o nosso exercício, a gente precisa declarar duas variáveis, que é de ano atual e de ano de nascimento. Como o ano é um número inteiro, a gente vai declarar aqui o ano atual como sendo inteiro e o ano de nascimento também como sendo inteiro. E aí a gente também precisa de uma variável para mostrar a idade da pessoa. Então a gente vai criar a variável idade para representar a idade dessa pessoa. Agora a gente precisa entrar com dois dados, que é o ano atual e o ano de nascimento. Vamos relembrar qual que é o comando de entrada. O comando de entrada é o std, dois pontos, dois sinais de maior e a entrada que a gente quer colocar. No caso é o ano atual. Eu vou mostrar para você agora uma maneira mais fácil de fazer entradas e saídas. Para você não ter que ficar digitando toda hora std, você pode digitar esse comando aqui, using namespace std. Com esse comando, você não vai precisar ficar digitando esse std dois pontos. Você pode colocar só cin ou cout. Então, agora que a gente entrou com o nosso ano atual, a gente vai entrar com o ano de nascimento. A gente vai digitar cin, ano, nascimento. Beleza. Tendo esses dois valores agora, a gente tem duas caixas, a caixa de ano atual e a caixa de ano de nascimento que o usuário vai digitar. Agora a gente precisa fazer um cálculo com esses valores. O cálculo que a gente vai fazer é idade é igual a ano atual menos o ano de nascimento. Se o ano atual for 2024, por exemplo, e essa pessoa nasceu no ano de 2000, 2024 menos 2000 vai dar 24 anos para essa pessoa. Tendo essa idade, agora a gente pode colocar cout e a idade dessa pessoa. Se a gente rodar esse código, primeiro a gente vai salvar e agora você vai ver que ele está esperando eu digitar qual que é o ano atual. Então vamos digitar que o ano atual é 2024 e vamos supor que a pessoa nasceu em 2000. Então essa pessoa tem 24 anos. Ele fez o cálculo ali pra gente. Mas essa informação de idade ficou muito vazia. A gente pode fazer o seguinte. Antes de colocar a idade para o usuário, a gente pode dar cout, aspas duplas, a idade do usuário é... Lembrando que não é recomendado você colocar acento nas palavras, porque provavelmente ele vai dar algum bug no terminal. Por isso que a gente está colocando o E como sendo com H aqui para representar o acento. Se a gente rodar esse código, vamos digitar aqui
2024 como sendo o ano atual, 2004 como sendo o ano de nascimento, e ele vai mostrar pra gente que a idade do usuário é 20. Essa foi uma pequena recapitulação da aula anterior, e nessa aula a gente vai ver sobre outros tipos de dados. A gente tinha visto sobre 2 tipos de dados numéricos, agora a gente vai ver sobre outros tipos que eles não são numéricos. Então a gente tem o int, que ele armazena um valor inteiro que não tem ponto flutuante. Então é qualquer número que não tenha vírgula, 1, 2, 10, 1000. O tipo de dado float, ele é um tipo que tem o ponto flutuante, ou a vírgula. Então esse valor, ele pode ser um número sem vírgula, ou pode ser um número com vírgula. Já o valor bool pode armazenar 2 valores, verdadeiro ou falso. O valor bool é o valor booleano. Ele serve para representar coisas que podem ser verdadeiras ou falsas, 0 ou 1, quando a gente só tem 2 estados. Já o tipo de dado char, ele representa uma cadeia de caracteres. Então qualquer frase que a gente tenha é um conjunto de chars, ou conjunto de caracteres. Agora a gente vai ver como é que a gente interage com o tipo de dado bool. Como eu falei anteriormente, o tipo de dado bool ou booleano pode ser representado por 2 valores. Ele serve para a gente armazenar informações que eu só posso falar se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, se eu te perguntar se o número 1 é ímpar, você vai me falar que isso é verdadeiro. Se eu te perguntar se o Brasil é um país, só tem 2 possibilidades para essa resposta. Sim ou não. No caso, perguntar se o Brasil é um país é uma afirmação verdadeira. Agora, se eu perguntar chocolate é um salgado, eu posso falar que isso é falso. Geralmente, quando a gente fala de tipo de dado booleano, a gente sempre fala de alguma comparação. Por exemplo, com esse operador relacional aqui. Esse operador com 2 iguais quer dizer que eu estou comparando 2 coisas. Você pode ler esse sinal como sendo é igual a. Sempre que você vê esses 2 iguais juntos, você está se perguntando se uma coisa é igual a outra. Nesse exemplo anterior do número 1 é ímpar, traduzindo para a sintaxe de código seria 1 igual ímpar. Então, por exemplo, lembra que a gente estava trabalhando com notas, com média de notas? Se eu declarar uma variável chamada nota e eu quiser saber se ela é igual a 10, eu posso usar esse operador de igual, ou o operador de comparação. Observa que essa linha aqui, nota é igual a 10, vai retornar pra gente ou verdadeiro ou falso. Durante esse tempo todo que a gente está falando sobre bool, você tem que entender que essa é um tipo de variável. Assim como você declarar uma variável int nota, você também pode declarar uma variável chamada número é par e o tipo dela sendo bool. Só que, por exemplo, quando você declarava int nota, a nota podia assumir diversos valores, 1, 2, 10, 50. Quando você declara a variável do tipo bool, número é par, ela só vai ser verdadeira ou falsa. Eu coloquei essa dica para você que sempre que você lê o nome de uma variável que é booleana, lê como se ela fosse uma pergunta. Que nem essa aqui, número é par, é como se você estivesse perguntando se o número é par. Se a gente voltar aqui para o Falcon, você pode ver que eu posso declarar uma variável com o tipo bool. Então vamos declarar ela como sendo já pode dirigir. E aí a gente também vai declarar uma variável chamada idade. Dentro da variável idade, eu vou colocar o valor dela como sendo 16. Então, agora que a gente já tem a nossa idade e a gente já tem o nosso valor booleano, a gente precisa atribuir algum valor a esse booleano. Então, a gente vai colocar já pode dirigir como sendo igual. O que a gente quer atribuir a essa variável? A gente quer comparar se idade é igual a 18. Se a gente observar essa sintaxe aqui, você vai ver que ele vai retornar pra gente ou true ou false. Se eu perguntar pra você se a sua idade é igual a 18, você vai me falar sim ou não. Da mesma maneira acontece aqui. Então vamos fazer essa comparação. Idade igual a 18. Para não ficar muito confuso, eu vou abrir um parênteses entre essa expressão aqui, para você ver que tudo que está dentro do parênteses é uma comparação. Beleza, já que a gente já atribuiu esse valor à variável já pode dirigir, a gente vai dar um cout nessa variável. Olha só, quando a gente executa esse código, você vê que ele retornou 0 pra gente. Isso acontece porque sempre que o C++ vai printar um valor booleano, seja true ou false, ele converte esse valor para 0 ou 1. Ou seja, se você está esperando um resultado booleano e ele te entrega 0, quer dizer que esse valor é false. Se ele te entrega 1, quer dizer que esse valor é true. Como ele entregou 0 pra gente, quer dizer que esse valor é falso. E isso está correto. Porque se a nossa idade é 16
e eu quis saber se idade é igual a 18, isso é falso. Veja que se a nossa idade fosse 18 e a gente rodasse o código novamente, você vai ver que ele retornou 1 pra gente, porque isso é verdadeiro. Agora a gente vai ver um pouco sobre os operadores relacionais. A gente já viu um operador relacional, que é esse operador de igual a, mas a gente também pode ter outros tipos de comparação, como por exemplo, menor que, maior que. Então se você lembrar lá da matemática, a gente tem a comparação entre dois números, se um número é menor do que o outro, se um número é maior do que o outro, e aqui não é diferente. Além do de maior e menor, a gente também tem menor ou igual, ou maior ou igual, que no caso, além de checar se um número é menor ou maior do que o outro, ele também checa se ele é igual. E a sintaxe desses operadores são essas aqui. É o operador de menor normal, operador de maior normal, e quando você quer comparar se um número é menor ou igual a outro, você coloca menor igual. O operador de igualdade, a gente já viu, que é esses dois iguais aqui. Mas a gente também tem um operador de diferente. No caso, é só a gente colocar um ponto de exclamação e um sinal de igual. Lembrando que todas essas operações vão retornar pra gente um valor booleano. Quando a gente fez no Falcon a comparação entre dois valores, você viu que ele deu um valor booleano. Ele retornou pra gente um valor que era igual a 0 ou igual a 1, e isso representa um valor true ou falso. Se a gente ver esses exemplos aqui, 10 é maior do que 12, ele vai retornar falso. 0 é menor ou igual a 0, verdadeiro. Por quê? 0 é menor ou igual a 0, entrando na condição do igual. Se eu perguntar se 80 é diferente de 70, ele vai dar verdadeiro pra gente. A sintaxe é essa aqui, 80, ponto de exclamação igual, que é o símbolo de diferente, 70 vai ser igual a true. Se você tiver dificuldade de visualizar esse valor booleano, sempre que você tiver uma comparação, você coloca parênteses entre essa comparação. Além de comparar dois literais, que seria dois números, a gente também pode comparar duas variáveis. Aqui a gente declarou a variável primeiro número, que é um inteiro, e a gente colocou o valor 10 para ela. Logo abaixo a gente declarou int segundo número, que vai ser igual a 5, e a gente também pode fazer a comparação entre esses dois valores, se primeiro número é menor do que segundo número. Nesse caso a gente vai ter falso, porque o primeiro número é igual a 10, e se a gente comparar com o segundo número, que é 5, ele vai ser maior no caso. 10 é maior do que 5, não menor. Da mesma maneira que a gente atribuiu uma comparação de igualdade a um valor booleano, a gente também pode fazer com o valor de maior, com o valor de menor. Aqui a gente declarou a variável número é maior e a gente atribuiu a ela o valor 10 é maior que 5. Nesse caso vai ser true, ou seja, o valor da variável número é maior vai ser true. Então vamos fazer um pequeno algoritmo aqui para saber se uma pessoa passou de ano. Então no algoritmo pessoa passou de ano, a gente vai ter entradas a nota da pessoa e a nota mínima para poder passar. Então a gente vai declarar essas duas variáveis, a gente vai declarar elas com float, porque uma nota pode ter vírgula. Então, nota e nota mínima para passar. Aqui a gente vai dar um cin nas duas variáveis, então vamos dar um cin nota e um cin nota mínima para passar. E o que a gente quer fazer? A gente quer ter uma variável booleana que vai armazenar se a pessoa passou ou não. Então aqui em cima a gente vai declarar uma variável chamada já passou e a gente vai atribuir a essa variável a comparação se a nota é maior ou igual à nota mínima para passar. Já passou é igual a nota maior ou igual a nota mínima para passar. Como a gente viu anteriormente, o valor já passou, como ele é booleano, ele vai armazenar true ou false. E nesse caso, quando a gente colocar no terminal, ele vai colocar pra gente ou 0 ou 1. Então vamos dar um cout nesse já passou. E a gente vai colocar antes disso uma mensagem. Já passou, cout, já passou. Se a gente der um play nesse código, você vai ver que ele vai requisitar primeiro a variável nota. Então a gente vai colocar uma nota, por exemplo, de 7. E vamos colocar que a nota mínima para passar é 10. Nesse caso, colocou pra gente já passou igual a 0, ou seja, a pessoa não passou. Para ficar mais intuitivo o código, a gente vai colocar um cout aqui antes da nota e a gente vai colocar insira a nota do usuário. E logo antes da nota mínima para passar, a gente vai fazer a mesma coisa. Cout, insira
a nota mínima para passar. Vê que agora esse código vai ficar mais intuitivo. Olha só, insira a nota do usuário. Vamos colocar agora 5.2, já que pode um valor float. E vamos colocar que a nota mínima para passar é 5. Nesse caso, já passou, vai ser igual a 1, porque a pessoa passou realmente de fato. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente trabalha com condicionais com esse valor booleano. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like se você curtiu essa aula. Valeu!